Boa noite a todos e a todas. Vamos conversar hoje sobre Paula Tavares. Na verdade, vamos comentar alguns poemas dela, já que iniciamos o estudo dessa autora na semana passada. Leremos primeiro alguns poemas de Ritos de Passagem, seu livro de estreia, publicado em 1985, reunindo 24 poemas, divididos em 3 seções, com ilustrações de Luandino Vieira. Nesta obra, que tem como epígrafe um provérbio angolano, a zebra feriu-se na pedra, a pedra produziu lume. Notamos a erotização das frutas, relacionadas aos órgãos sexuais, a presença da magia, do folclore e da religiosidade animista, e, sobretudo, a discussão sobre o papel da mulher na sociedade angolana. Vamos ler um poema da página 49, que eu enviei para vocês em PDF pelo WhatsApp. Rapariga. Cresce comigo o boi com que vão me trocar. Amarraram-me as costas a tábua eilequeça. Filha de Tembo, organizo o milho. Trago nas pernas as pulseiras pesadas dos dias que passaram. Sou do clã do boi, dos meus ancestrais, ficou-me aperto a falta de limite. Da mistura do boi e da árvore, a efervescência, o desejo. Filha de Uco com a sua primeira esposa, uma vaca sagrada, concedeu-me o favor de suas tetas úberes. Eu perguntei ao Abreu Ache, um poeta angolano, o sentido dessas palavras, tembo e uco, e ele me disse que se trata de personagem poema de 21 versos, divididos em dísticos, tercetos e outras formas estróficas, com as linhas espacializadas na página, numa construção geométrica, coloca em primeiro plano a temática social, como o costume tribal de se trocar uma mulher por um boi. E ainda o uso da eilequeça, que em algumas etnias do sudoeste angolano consistia numa madeira amarrada às costas das meninas para que elas crescessem eretas e, na idade adulta, tivessem impecável postura física e, assim, mais facilidade para encontrarem um noivo. Há referências ainda ao trabalho com o milho, ao uso de pulseiras e, sobretudo, ao animismo. Ela escreve: sou do clã do boi e, mais adiante, da mistura do boi e da árvore, a efervescência, o desejo, a intranquilidade, a proximidade do mar. Esse parentesco mítico, simbólico, com animais, está presente em diversas culturas, especialmente no xamanismo em diversas nações. Vamos ler agora uma outra composição que está na página 55.
que tem uma epígrafe. As coisas delicadas tratam-se com cuidado. Filosofia Cabinda. Desossaste-me cuidadosamente, inscrevendo-me no teu universo, como uma ferida, uma prótese perfeita, maldita, necessária. Conduziste todas as minhas veias para que desaguassem nas tuas, sem remédio. Meu pulmão respira em ti. O outro que me lembre mal existe. Hoje levantei-me cedo, pintei de tacula e água fria o corpo aceso. Não bato a manteiga, não ponho o cinto. Vou para o sul, saltar o cercado. Então, este poema é antecedido por um provérbio Cabinda. As imagens são fortes, quase expressionistas, como nas linhas: desossaste-me cuidadosamente, inscrevendo-me no teu universo, como uma ferida, uma prótese perfeita, maldita, necessária, que nos faz pensar em uma relação amorosa, abusiva, dolorosa, própria dos casamentos arranjados, em que a esposa deve submissão ao marido. Porém, nas linhas finais, em que ela se levanta cedo, pinta o corpo com tacula, árvore que produz tinta vermelha, usada para pintar o corpo em rituais de iniciação, e vai para o sul, saltando o cercado. Temos a sugestão de um processo de emancipação dessa mulher, que se afasta do marido abusador. Já o Lago da Lua, publicado em 1999, também está associado aos ritos da iniciação feminina, quando as adolescentes vão ao lago lavar seu primeiro sangue. Encontra-se ainda, por outro lado, relacionada aos sentidos profundos das origens. Conforme escreve a Carmen Lúcia Tindosseco, a imagem do lago remete aos sonhos que resistiram à dor e à guerra. Funciona como um espelho, no qual o sujeito poético procura a identidade esboroada. Aliás, é interessante que nesse livro aparecem com alguma frequência tanto a imagem do lago quanto a imagem do espelho. A epígrafe do segundo livro é um provérbio Kwanyama, que diz: lá onde és amado, constrói a casa. O uso de provérbios, aliás, é uma prática frequente, tanto em poetas como Rui Duarte de Carvalho, Paula Tavares e Abreu Pache, quanto em prosadores, como o moçambicano Mia Couto. No primeiro poema do livro, Paula escreve na página 73. Este é o meu livro favorito dela, inclusive. No Lago Branco da Lua, lavei meu primeiro sangue. Ao Lago Branco da Lua, voltaria cada mês para lavar meu sangue eterno a cada lua. No Lago Branco da Lua, misturei meu sangue e barro branco e fiz a caneca onde bebo a água amarga da minha sede sem fim. Belíssimo verso. Mel dos dias claros. Neste lago,
deposito minha reserva de sonhos para tomar. Muito bem. Nesse poema, ao mesmo tempo lírico e social, de expressiva musicalidade e imagética, em que a frase Lago Branco da Lua funciona como refrão, temos a referência ao sangue menstrual, indício da puberdade e da entrada da mulher na idade fértil, bem como símbolo da fertilidade da terra e da sequência das 4 estações. Por exemplo, no verso, voltaria a cada mês para lavar meu sangue eterno. Além da periodicidade dos ciclos. Há também uma possível alusão mágica ou mitológica, quando a autora escreve que misturei meu sangue e barro branco e fiz a caneca onde bebo a água amarga da minha sede sem fim. Conforme escreve Carmen Lúcia Tindó Seco, abre aspas, outra metáfora que permeia a obra de Paula Tavares é o barro. Em O Lago da Lua, também está associada aos ritos de iniciação feminina, quando as meninas moças vão ao lago lavar seu primeiro sangue. Encontra-se ainda, por outro lado, relacionada aos sentidos profundos das origens. O barro, que geralmente é relacionado à criação estética, à linguagem ou às origens e raízes culturais dos povos angolanos, transforma-se em elemento que toda a visão e a memória destes. Fecha aspas. A presença da magia é verificável em vários poemas do livro. Por exemplo, nesta peça breve, sem título, da página 75. Meu pau de mundiri tem o leite venenoso de todas as plantas da savana. Escorre-me por dentro um ar de fogo. Mesmo assim, não é disso que morro. Todas as feridas de sangue não esgotaram o meu rio. Tropeço nas sandálias de couro de boi. Morro porque estou ferida de amor. Temos aqui o pau de mundiri, usado em práticas oraculares, assim como o jogo de Fá, né, o jogo de búzios, associado ao sofrimento de amor, tema das cantigas trovadorescas, recorrente na poesia de Paula Tavares, e, sobretudo, na linha Morro porque estou ferida de amor. O tema da adivinhação aparece também em um curto poema em prosa, em que ela apresenta sua cabeça no lugar do pau de adivinhação, na página 76. Movi, o sábio, usa a minha cabeça como seu pau de adivinhar. Faz-me perguntas simples, enquanto persegue cada marca de dor. Lê meus olhos cegos e estremece. A lua passeia-se, descalça e desnuda, no pico alto da colina. Aqui temos uma imagem de prosopopeia, né? Em que a lua assume características humanas, femininas. Tem uma mancha sombria e velada,
como uma escarifação retocada pelo tempo. É o reflexo aumentado de minha própria cicatriz azul, disfarçada debaixo do colar de contas triangular, colar dos dias de luto, que passei a usar todos os dias. Contas tecidas uma a uma, com 1000 mãos de seda seca, perdidas nas noites de acender fogueiras. Essa, e roda entre as mãos sem parar. Espanta os espíritos, os do lar e os que ainda... Qual a religião específica da etnia a qual pertence a Paula Tavares. Agora, entre os iorubás, também estão presentes em Angola, a cabeça tem um simbolismo muito importante, né? Ela é chamada de Ori, e é o local de moradia dos orixás dentro de cada ser humano. Quando acontece a leitura de Búzios, o Babalaô vai dizer: bom, você é filho de Oxóssi, é filho de Xangô, de Oxum, de Iemanjá. Isso significa que você já tem uma ligação espiritual com esses orixás. E na cerimônia de feitura do santo, há uma espécie de entronização, né, dos orixás na cabeça do devoto. Mas eu não sei se na etnia dela há algo semelhante ou se trata de um outro repertório cultural. A própria poeta se coloca como oferenda em sacrifício, no lugar de animais destinados ao abate, em louvor dos deuses, como lemos na página 74. No meu altar de pedra arde um fogo antigo. Estão dispostas por ordem as oferendas. Neste altar sagrado, o que disponho não é vinho nem pão, que são as oferendas da missa, né? Que representam a carne e o sangue de Cristo, que foi oferecido em sacrifício para a remissão dos pecados, né, segundo acredita o cristianismo. Nem flores raras do deserto. Neste altar, o que está exposto é o meu corpo de rapariga tatuado. Neste altar de pneus e de pedras, que aqui vês, vale como oferenda meu corpo de tacula, meu melhor penteado de miçangas. Esse poema permitiria uma aproximação com Mayakovsky, sobretudo no poema A Flauta Vértebra, onde ele escreve: estou pregado ao papel com os pregos das palavras. Esse poema é acompanhado de um desenho em que Mayakovsky se retrata, né, como um novo Jesus Cristo. Então, tanto no poema da Paula Tavares, quanto no poema de Mayakovsky, há em comum essa imagem do poeta que se apresenta em sacrifício. Ao se apresentar para o sacrifício, a poeta, ao mesmo tempo, demonstra um desejo de extinção e outro de sacralizar-se, abandonando o plano dos mortais para ingressar nos domínios do sagrado. Já o Canto do Nascimento, na página 77, é uma belíssima celebração da vida.
que iremos ler agora. Um minutinho só, já retorno. Então, vamos ler este canto de nascimento. Aceso está o fogo, prontas as mãos. O dia parou a sua lenta marcha de mergulhar na noite. As mãos criam na água uma pele nova. Panos brancos, uma panela a ferver, mais a faca de cortar. Uma dor fina a marcar os intervalos de tempo. 20 cabaças de leite, que o vento trabalha a manteiga. A lua pousada na pedra de afiar. Uma mulher oferece à noite o silêncio aberto de um grito, sem som nem gesto, apenas o silêncio aberto assim, ao grito solto, ao intervalo das lágrimas. As velhas desfiam uma lenta memória que acende a noite de palavras. Depois aquecem as mãos de semear fogueiras. Uma mulher arde no fogo de uma dor fria, igual a todas as dores, maior que todas as dores. Esta mulher arde no meio da noite perdida, colhendo o rio, enquanto as crianças dormem seus pequenos sonhos de leite. E há um poema breve, na página seguinte, que parece dialogar com o anterior, que diz assim: aquela mulher que rasga a noite, com o seu canto de espera, não canta, abre a boca e solta os pássaros que lhe povoam a garganta. Muito belos esses versos. Abre a boca e solta os pássaros que lhe povoam a garganta. Talvez seja daqui que a TT Espíndola se inspirou para o título do seu primeiro LP, né, nos anos 80, ou comecinho de 90, que se chamava justamente Pássaros na Garganta. Muito bem. Aqui, novamente, a figura feminina aparece como sinônimo de fertilidade, fecundidade, geração da vida, nutrimento, proteção, associada ao elemento líquido, a noite e a lua, imagens arquetípicas do feminino. O tema amoroso é abordado em composições do livro, que dialogam com o Cântico dos Cânticos de Salomão e com as cantigas dos trovadores galego-portugueses e provençais, como lemos nesta peça da página 82. Não conheço nada do país do meu amado. Não sei se chove, nem sinto o cheiro das laranjas. Abri-lhe as portas do meu país, sem perguntar nada. Não sei que tempo era. O meu coração é grande e tinha pressa. Não lhe falei do país das colheitas, nem da seca. Deixei que ele bebesse do meu país o vinho, do mel, a carícia. Povoei-lhe os sonhos de asas, plantas e desejo. O meu amado não me disse nada do seu país. Deve ser um estranho país, o país do meu amado, pois não conheço ninguém que não saiba a hora da colheita,
o canto dos pássaros, o sabor da sua terra de manhã cedo. Nada me disse o meu amado, chegou. Mora no meu país, não sei por quanto tempo. É estranho que se sinta bem e parta. Volta com um cheiro de país diferente. Volta com os passos de quem não conhece a pressa. Aqui, o país desconhecido é o próprio amor, que a poeta terá de desbravar, ao mesmo tempo em que, permanecendo no uso dessa metáfora, oferece o seu próprio corpo-país às incursões do amado. Os mistérios do amor são expressos nestes versos. Deve ser um estranho país, o país de meu amado, pois não conheço ninguém mais que não saiba a hora da colheita, o canto dos pássaros, o sabor da sua terra de manhã cedo. As metáforas de Paula Tavares remetem, sobretudo, às coisas da terra, à paisagem natural, ao mundo do trabalho. O caráter efêmero e doloroso do amor, por sua vez, é expresso nas linhas. Nada me disse o meu amado. Chegou, mora no meu país, não sei por quanto tempo. É estranho que se sinta bem e parta. Outro poema interessante, em que a voz lírica assume a persona de Salomão, em um canto dirigido a Sulamite, é este da página 56. Deixa eu só encontrar o poema. Eu anotei errado o número da página. É a página 96. O que queres esconder de mim, filha de Sulamite? Está nas tuas mãos, esculpidas da pedra da muralha. As canções antigas dos olhos são oráculos de linguagem solene, feita do mesmo sangue da terra deste país. Quando inventas o mar, sou eu que estou sentada na curva da baía, colhendo do silêncio a lágrima comprida que te desce pelas tranças. Lava o corpo, inaugura o rio e enche com o eco da tristeza a lavra da vida, que se desconta morrendo. Não me contes histórias, não podes olhar o tempo. Deixa que o fruto de maduro te caia no regaço. Eu vou bordar o tapete, fazer-te as tranças, partilhar contigo o vinho amargo deste país inocente. Depois podemos ficar contando as horas na curva da Bahia. Aqui já está presente a ideia, né, apresentada pela Carmen Lúcia Tindoseco, de que na poesia de Paula Tavares, o amor é uma partilha. Por exemplo, aqui, né? Partilhar contigo o vinho amargo desse país inocente. E há várias imagens no poema que remetem ao Cântico dos Cânticos de Salomão, né? Como a muralha, o tapete, o vinho, né? E várias outras. É um poema intertextual. Aqui, outro tema frequente neste livro é a metáfora de se atravessar o espelho em busca de outra identidade, outro plano de existência,
numa operação mágica, como lemos na página 84. Atravesso o espelho, circuncido-me por dentro e deixo que este caco me sangre docemente. Entre dia e espera, a história deste tempo, em carne e vida. Aqui, novamente, a referência a um ritual de passagem, a circuncisão, quando ela passa de um plano a outro da realidade, experiência dolorosa. Por isso, a presença do caco de vidro e do sangue. É um poema que expressa a melancolia da espera por um tempo utópico que talvez não virá. Entre dia e espera, a história deste tempo, em carne viva. Muito bem. A morte das crianças, vítimas da pobreza, da guerra, das más condições de vida, é outro tema abordado pela autora. Com intensa força expressiva, como no que vamos ler agora, na página 91. Mucai, mulher à noite. Um soluço quieto desce, a lentíssima garganta rói-lhe as entranhas um novo pedaço de vida. Os cordões do tempo atravessam-lhe as pernas e fazem a ligação terra. Estranha árvore de filhos, uns mortos e tantos por nascer, que do corpo ao alto navega de tristeza as horas. No poema seguinte, Mucai 4, o tema é o mesmo. O risco na pele acende a noite, enquanto a lua, por ironia, ilumina o esgoto, anuncia o canto dos gatos. De quantos partos se vive, para quantos partos se morre. Um grito espeta-se faca na garganta da noite, recortada sobre o tempo, pintada de cicatrizes. Olhos secos de lágrimas, Dominga organiza a cerveja de sobreviver os dias. Esses dois poemas são elegias, né? Elegias às crianças mortas pela guerra, pela fome, pela miséria. E para finalizar a conversa de hoje, eu gostaria de ler algumas peças do livro Dizes-me Coisas Amargas como os Frutos, publicado em 2001, a partir da página 119. Amargos como os frutos, que traz como epígrafe um provérbio quanyama. Dize-me coisas tão amargas como os frutos. Amado, por que voltas com a morte nos olhos e sem sandálias, como se um outro te habitasse, num tempo para além do tempo todo? Amado, onde perdeste tua língua de metal e dos sinais e do provérbio com o meu nome inscrito? Onde deixaste a tua voz macia de capim e veludo, semeada de estrelas? Amado, meu amado, o que regressou de ti é a tua sombra, dividida ao meio. É um antes de ti as falas amargas, como os frutos. Depois, na página 121.
Amada, vestiste os passos de chuva para assistir ao meu fim. Vens com os mesmos passos das noites antigas, quando, vestida para o amor, me preparavas o tempo com os olhos sagrados da espera. Amada, tens os olhos vermelhos do sal e da culpa, os celeiros estão vazios e as crianças sem leite. Esses dois poemas também dialogam com o Cântico dos Cânticos de Salomão. Depois, na página 125, Entre os Lagos. Esperei-te do nascer ao pôr do sol, e não vinhas, amado. Mudaram de cor as tranças do meu cabelo, e não vinhas, amado. Limpei a casa, o cercado, fui enchendo de milho o silo maior do terreiro. Balancei ao vento a cabaça da manteiga, e não vinhas, amado. Chamei os bois pelo nome. Todos me responderam, amado. Só tua voz se perdeu, amado, para lá da curva do rio, depois da montanha sagrada, entre os lagos. E, por fim, o lago. Tão manso é o lago dos teus olhos, que temo avançar a mão, cortar as águas e semear o espanto na descoberta da minha sede antiga. É um poema enigmático, conciso e muito belo. E aqui terminamos a leitura de alguns poemas, né, da Paula Tavares, para complementar a aula da semana passada, que foi mais teórica. Na semana que vem, nós conversaremos sobre o poeta Davi Mestre. Perguntas, comentários?